A paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos e amigos que está assistindo essa pequena reflexão da palavra do Senhor. Eu gostaria de fazer uma pequena pergunta aos nossos amados irmãos. Você já ouviu a voz de Deus? Todas as vezes que nós ouvimos uma história fantástica sobre Deus, conversando com o homem, por algum fenômeno sobrenatural, nós ficamos impactados, arrebatados da maneira na qual Deus fala com o ser humano. Em 1 Reis, capítulo 19, o versículo 11 e ao versículo 13, a Bíblia fala que o Senhor Deus enviou um vento muito forte. Também fala que o Senhor Deus enviou um terremoto. E por final, fogo. Ele enviou fogo. Mas eu quero chamar aqui a sua atenção para o fato que Deus, ele não falou com o profeta por nenhum desses fenômenos poderosos naturais. Mas a Bíblia fala que Deus sussurrou para o profeta Elias, falando calmamente com o profeta Elias, suavemente com o profeta Elias. E diante dessa introdução, desta reflexão, eu lhe faço uma pergunta. De que maneira o Senhor Deus fala conosco nos dias de hoje? E me permita eu sugerir a você, ouvinte desta pequena reflexão, sugerir algumas maneiras que Deus fala conosco. A primeira coisa que nós aprendemos, a primeira maneira que nós aprendemos é que Deus, ele fala de uma forma clara conosco. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10 e o versículo 4, diz assim: quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Ou seja, nós, como ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos que ter um senso de obediência diante dos comandos do nosso Senhor. Porque quando Deus fala conosco, ele fala de uma maneira clara. E quando o pastor ele fala com as suas ovelhas, é para que as ovelhas obedeçam aos seus comandos. Porque a forma que ele fala é de uma forma clara para conosco. E Deus é assim. Deus é um Deus que ele fala de uma forma clara para que haja um entendimento nosso, para que nós venhamos a obedecer aquilo que na qual o Senhor Deus quer que nós obedeçamos a Ele. Porque Ele não deixa dúvida, Ele não causa confusão. A segunda maneira que Deus fala conosco é uma maneira, Ele fala de uma maneira específica. Abra a sua Bíblia em Isaías, no livro do profeta Isaías,
capítulo 30 e o versículo 21 da palavra de Deus. Diz assim: se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou indo para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo: o caminho certo é este, andem nele. Deus, ele sempre instruiu o povo de Israel a andar nos caminhos certos. Assim como Deus, ele sempre nos instrui para nós andarmos nos caminhos certos. E muitas das vezes o ser humano, ele quer andar no caminho dele, saindo do caminho na qual Deus está orientando. E às vezes se desviando para a direita ou para a esquerda. Mas o caminho certo que nós devemos andar, o caminho é Jesus. Mas Deus, ele sempre fala conosco, ele sempre vai adiante conosco para nos orientar o caminho certo. E o que ele requer de nós? Obediência. Ou seja, Deus, ele não somente fala de uma forma clara, mas Deus fala de uma forma específica para conosco. Porque ele não quer que nós se afastamos ou se desviamos dos caminhos certos, que é o caminho da salvação. E a terceira e a última maneira que Deus fala conosco é que Deus fala sem pressa. Deus é um Deus que fala sem pressa. Porque as coisas de Deus, elas acontecem no tempo certo. E a Bíblia fala lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: meus queridos amigos, não esqueçam isto, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Eu quero te dizer nesta noite que esperar em Deus, esperar no Senhor, é uma oportunidade, é um treinamento para você ser semelhante a Deus. Então, esperar no Senhor, você está esperando a dependência de Deus. Sara, ela ficou grávida, mas ela não ficou grávida no tempo na qual ela queria. Mas ela engravidou no tempo certo na qual Deus determinou na vida dela, mesmo ela sendo uma mulher já de idade. O mar vermelho se abriu no tempo de Deus. Assim são as coisas de Deus que vão acontecer na tua vida. As coisas de Deus vão acontecer na tua vida no tempo certo. E Deus, ele nunca se apressa. E raramente ele se adianta. Ele só chega na hora certa. Então, Deus é um Deus que ele fala sem pressa. E tudo que ele fala para conosco tem um tempo certo para acontecer em nossas vidas. Então, não fique tentando ficar ansioso, pedindo a Deus revelações, sonhos, para ter visões. Se aprofunde, fique aprofundado na intimidade com Deus. Rasga o teu coração, rasga a tua alma e fica a cada dia com intimidade com Deus, para que os teus ouvidos sejam sensíveis para ouvir a voz de Deus. Porque Deus é um Deus que ele fala de uma forma clara, Deus é um Deus que fala de uma forma específica, e Deus é um Deus que fala sem pressa para a tua vida. E todas as promessas que ele prometeu para ti, ele vai cumprir. O que ele quer para ti somente é isto:
que você nem se desvie para a direita e nem para a esquerda, mas que você siga os caminhos que na qual Deus está ordenando para ti. Salmo 111, versículo 7. Ele é fiel e justo em tudo o que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Espere o tempo de Deus na tua vida, pois Ele é fiel para cumprir as suas promessas que Ele prometeu para ti. A paz do Senhor, uma ótima noite para todos. Em nome de Jesus.